Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência, é bom demais estar com você, estava com saudade, que Deus abençoe. E eu quero começar esse programa desejando para você muita alegria, muita paz, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca, você sabe disso, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Fé e medicina que caminham sempre juntas e vão nos ajudar a cuidar melhor do nosso corpo e assim a gente vai recebendo informações para a gente se prevenir daquelas doenças que tentam tirar o nosso sossego, o nosso bem-estar, a nossa paz. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Carlos Maibashi, médico otorrinolaringologista, que aceitou o nosso convite para falar de um tema muito interessante, gente, muito interessante, chega até trazer até constrangimento quando o assunto é ronco e apneia do sono. Isso mesmo, ronco e apneia do sono é o tema que nós vamos abordar hoje no Vida e Saúde com o Dr. Carlos. Lembrando que você, claro, pode e deve participar do programa, fica muito mais bonito quando você interage, participa. Por telefone é fácil, 0 operadora 19 3871 9620, 19 3871 9620. Agora, se você quiser mandar também o seu e-mail, é fácil, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. Quer também participar através de outro canal? Temos sim o nosso WhatsApp, 0 operadora 19 99675 5600, 9675 5600, para você interagir conosco, participar, fazer a sua pergunta, colocar o seu pedido de oração no final. Temos a nossa bênção, uma bênção muito especial para todos os enfermos. A nossa produção preparou a matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Carlos sobre ronco e apneia do sono. Vamos à matéria. Sabe aquele barulho indesejável que incomoda e não deixa quem está por perto dormir? Sim, o ronco. Foi ele que fez Rosalvo procurar um médico. O ronco é um problema que não traz um malefício para a gente, mas sim para a pessoa que está do lado, né? Quem percebe a primeira vez é a minha esposa. Ela detectou que eu ronco, né? Lógico. E eu tinha algumas apneias durante esse sono. Significa que tem uma obstrução, uma semi-obstrução das vias aéreas superiores, que há uma vibração dessas estruturas e determina o ronco. Acomete mais pessoas obesas, homens mais do que as mulheres, porém depois da menopausa, homem e mulher ronca na mesma proporção. Segundo Shigeu, médico especialista em sono, cerca de 30 a 40% da população adulta ronca e ele pode se tornar um problema se estiver associado com a apneia do sono. É quando a pessoa para de respirar. Por quê? Porque há uma obstrução ou uma semi-obstrução das vias aéreas, que a pessoa tem dificuldade para respirar ou obstrui totalmente. Essa doença está diretamente relacionada com pressão alta, derrame cerebral, infarto agudo do miocárdio, arritmia cardíaca e parada cardíaca que pode acontecer para quem tem apneia do sono. A maioria das pessoas que têm apneia do sono não sabe, por isso é importante ficar atento aos sinais. No dia seguinte vai acordar cansado, tem sonolência, muitas vezes tem refluxo gastroesofágico por conta da apneia, déficit de memória, concentração, irritabilidade, depressão e muitas vezes insônia. Para descobrir se a pessoa tem esta doença, é necessário fazer o exame do sono, uma polissonografia, onde o sono é monitorado por vários sensores enquanto a pessoa dorme. O tratamento para apneia pode ser cirúrgico, um aparelho oral ou uso do CPAP. É um aparelho que aparelho que gera um fluxo de ar e a pessoa dorme com uma máscara. E essa máscara faz com que desapareça o ronco e desapareça completamente as apneias. E no dia seguinte a pessoa é outra pessoa, aquele cansaço, aquela sonolência, aquela irritabilidade desaparece por completo na maioria absoluta dos casos. Além disso, o médico recomenda algumas mudanças nos hábitos de vida, como
perder peso, evitar consumo de bebidas alcoólicas, evitar consumo de comidas pesadas antes de dormir, evitar o fumo e dormir de lado. Para quem tem dificuldades em dormir ou acorda no meio da noite e não consegue voltar a pegar no sono, uma dica muito interessante e até parece um pouco infantil é de contar carneirinhos. Segundo especialistas, esse pensamento padrão repetitivo ajuda você a relaxar e você vai voltar a ter uma boa noite de sono. Com todas essas dicas, é só dormir bem e fazer como Rosalvo, procurar a ajuda de um especialista. Tô querendo ajudar minha esposa em primeiro lugar com ronco, né? E resolver esse problema de apneia, que a gente sabe que é perigoso. E aí a matéria é muito bem ilustrada, então eu quero convidar você agora para acolhermos o nosso especialista da noite, aqui o Dr. Carlos Maibashi. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Que honra recebê-lo aqui em nosso estúdio, doutor. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que quem está em casa está aumentando o volume do televisor aí para não perder nenhuma de suas explicações, doutor. Ô, doutor, a gente viu a matéria aí e uma das causas, obesidade, doutor. Por que a obesidade ela leva a quadros assim tensos e constantes de sono, doutor? Frei Rinaldo, vamos tentar explicar de uma forma bem simplificada. Uma pessoa, quando ela engorda, ela está acima do peso, ela vai engordar as partes, por exemplo, o que a gente vê, os braços, a barriga, o pescoço por fora, as pernas. A gente engorda para fora, mas também a gente vai engordar para dentro também. Entendeu? Então, a gordura ela é depositada dentro dos tecidos aqui nessa região chamada faringe, garganta, tá? E quando a gente está acima do peso, a pessoa vai diminuir o espaço que tem para o ar passar. Então, por isso que quando a gente dorme e a musculatura relaxa, a pessoa vai ter a vibração dessas estruturas, impedindo parcialmente ou totalmente a passagem do fluxo de ar. O doutor, claro, tem esse fator da obesidade, mas também tem a posição, né? Exato. A pessoa é obesa, enfim, e dorme, por exemplo, se dormir de barriga para cima, está facilitando essa obstrução, doutor? Exatamente. Então, a posição ela é importante, por quê? Porque quando a pessoa está de barriga para cima, existe um músculo que é constituído pela língua, tá? Que esse músculo, devido à lei da gravidade, ele vai para baixo, ele cai. E na hora que ele cai, diminui o espaço que tem para o ar passar, tá? Então, isso vai facilitar a piorar o problema respiratório. Então, a grande dica que fica parece até brincadeira, mas claro, não é uma brincadeira. É uma coisa que já tem vários trabalhos demonstrando isso. O que é? Utilizar uma camiseta, a gente costura um bolso no meio dos ombros, entendeu? E nesse bolso a gente coloca um velcro para poder abrir e fechar esse bolso. Na hora da gente dormir, a gente vai abrir o velcro e colocar uma bola de tênis. Fechar o velcro para que a bola de tênis fique posicionada bem no meio dos ombros. E a pessoa no meio da noite que ela está dormindo, ela não percebe que ela vira. Só que se ela sentir um mal-estar, um incômodo dessa bola de tênis, ela vai buscar uma posição mais confortável automaticamente. Então seria um alerta, né? Isso seria um dispositivo, tá? Que durante o sono a pessoa vai sentir o incômodo e vai voltar na posição de lado novamente. Ô, doutor, isso acontece só com uma certa idade, enfim, ou pode ter casos de crianças com problemas de ronco? Muito doutor? Importante essa pergunta, por quê? Porque existem problemas independente da idade. Lógico que os fatores que levam a pessoa a roncar, a ter um problema respiratório, na criança, a maioria dos casos não tem a ver com a obesidade, igual é o adulto. Tem a ver com o aumento das estruturas chamadas amígdalas, tá? Adenoide, que popularmente as pessoas chamam de carne esponjosa em criança, entendeu? Então, o problema respiratório na criança, ele é diferente do adulto, tá? E o problema na criança seria a indicação de procurar um otorrino para poder fazer uma avaliação mais apurada para saber se existe ou não a indicação de fazer a retirada dessas estruturas que está obstruindo a passagem do ar. Ô, doutor, também a correria do dia a dia, o estresse, essa vida corrida que a gente tem, etc. Isso também influencia, o estado emocional influencia também na alteração, não só do sono, mas também do aparecimento de situações de ronco? Exato. Existem vários motivos que pode levar, que o estresse pode causar a piora.
Vamos então, a gente já ouviu falar sempre assim, o meu marido sempre ronca mais quando ele está cansado ou quando ele bebe uma cerveja, quando ele bebe uma bebida alcoólica. No dia que ele está cansado, ele ronca mais alto. Então, vai de encontro com a pergunta que você fez agora, Frei. Quando a musculatura está muito cansada, tá? A pessoa teve um dia estressante, teve um dia corrido, a musculatura, na hora que ela dorme, o cérebro desliga, o músculo fica mais relaxado. E esse relaxamento vai facilitar a obstrução e o problema do ronco, entendeu? E, além disso, o estresse pode gerar outros fatores também. Por exemplo, com o aumento de tecidos inflamatórios na circulação sanguínea, de substâncias inflamatórias que podem facilitar a inflamação dessa região da garganta também, entendeu? Entendi. Então, são vários os fatores que podem, o estresse, piorar o problema do ronco. Gente, olha quantas informações nós já recebemos nesse bloco do vídeo e agora, doutor Carlos. Eu vou chamar um intervalo na sequência e eu quero começar a ler o seu e-mail. Se você sente, sofre disso, de repente o teu marido, a tua esposa, um filho que está passando por essa realidade, um amigo que você conhece, que sabe que a sua família está vivendo a situação, então ligue para a gente, faça a sua pergunta, né? Encaminhe a sua pergunta para você ter uma boa resposta aí para poder ajudar essas pessoas, viu? Esse é o programa Vida e Saúde, é seu e por ser seu, vai para o intervalo e volta só para você. Nós vamos recomendar para os estudantes, né, que dormem pouco. Então, um jovem deve dormir entre 8 e 9 horas por noite. Então, hoje, a internet, o videogame, a televisão faz com que a pessoa durma menos do que deveria. Então, essas pessoas devem dormir uma quantidade boa. Por quê? Porque o sono está diretamente relacionado com a memória. Então, durma bem para ter uma boa memorização.